Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 134. Título: Será que o Bispo Manuel Martins ainda vai atirar com a medalha de ouro aos porcos? 1. O meu amigo e antigo professor de Teologia Moral no curso de Teologia do Seminário Maior do Porto, Manuel Martins, há já alguns anos Bispo Emérito de Setúbal, por motivos de idade, foi ontem homenageado na e pela Assembleia da República e agraciado com a medalha de ouro comemorativa do 50 aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os deputados entenderam que o Bispo Manuel Martins deu muito de si à causa da defesa dos direitos humanos, nomeadamente nos anos em que foi o primeiro bispo titular e residencial da Diocese de Setúbal, e esses mesmos direitos humanos que eles, deputados, entretanto, estão todos os dias a desrespeitar e a maltratar, inclusive quando desavergonhadamente se atribuem privilégios por lei, feita e aprovada por eles, que sistematicamente negam aos demais concidadãos. Nesta conformidade e nesta incongruência, deliberaram agraciá-lo com a referida medalha de ouro. 2. O bispo, para meu espanto e grande decepção, deu-se ao trabalho de se deslocar pessoalmente de Lessa do Valio, onde reside, ao Parlamento em Lisboa, para receber das mãos do Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a medalha de ouro com que foi agraciado. E assim, in loco, ouvir e retribuir palavras de circunstância numa sessão tecida toda ela de hipocrisia que tresanda. Não posso deixar de registrar aqui o facto com lágrimas. Acho que é sobretudo nestes pequenos factos e nestes pequenos gestos que se faz a diferença humana, jesuânica, exatamente a diferença que eu esperava ver o meu amigo Bispo Manuel Martins fazer, não só em nome do Evangelho de Jesus, mas inclusive em nome da defesa dos direitos humanos. 3. Não fez. E lá se perdeu a grande oportunidade de se defender os direitos humanos e de se anunciar o Evangelho de Jesus também no Parlamento e aos senhores deputados, elas e eles, da nação. Imperou uma vez mais a normalidade, a rotina, o tradicional, a vaidade, a discriminação. Ora, só mesmo um ingênuo, ou quem, sem o ser, conscientemente aceite vestir-lhe a pele, é que ignora que todo o poder, também o poder político, democrático e parlamentar que se diga, nunca dá nada de graça. E logo medalhas de ouro. O poder sempre compra, sobretudo quando mais parece dar. Sempre busca justificar-se, legitimar-se perante as cidadãs, os cidadãos. E quanto mais mafioso, mais corrupto, mais pervertido, mais robotizado, mais prostituído ele estiver a ser na prática de todos os dias, mais necessidade tem de se cobrir com um manto diáfano do religioso, no caso do eclesiástico católico, por sinal, não menos perverso que ele, mas que ainda continua aí a ser olhado pelas populações como sagrado e de origem divina. 4. É o caso da maioria absoluta do PS, de José Sócrates Magalhães, hoje o poder político no seu pior, que tem nesta Assembleia da República, que agraciou o Bispo Manuel Martins com a medalha de ouro, a sua principal ou única base de apoio. Já Cavaco Silva, numa das suas campanhas eleitorais, não perdeu a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o Bispo Manuel Martins, então ainda o titular da Diocese de Setúbal. E teve o cuidado de sublinhar hipocritamente que lhe devia essa visita porque ele tivera a coragem de falar da pobreza e dos pobres que havia no distrito de Setúbal, quando no país ainda ninguém da classe dos grandes pensava nisso, muito menos falava disso. Parecia
que o politicamente perverso Cavaco estava preocupado com os pobres e com a existência da crescente pobreza no país, mas estava apenas preocupado em ganhar as eleições, inclusive com o voto dos pobres e com o voto de certos católicos de áreas então ditas progressistas, nas quais o bispo de Setúbal, Manuel Martins, também navegava à vista, ou dizia-se que navegava. 5. Sei bem e conheço suficientemente para não me equivocar a este respeito que o meu amigo bispo Manuel Martins não tem nada de ingênuo. Ele sabe muito bem o que faz e os passos que dá. Sabe até fazer-se de ingênuo quando lhe dá jeito. Só que assim é ainda pouco ou nada jesuânico, visto que Jesus, a quem crucificaram, não o agraciaram com medalhas de ouro. Pede e exige às suas perseguidoras, aos seus perseguidores, que sejamos sempre pessoas sim, sim, não, não, quer entre nós, quer com os demais seres humanos. Em relação ao poder democrático e parlamentar que se diga, Jesus é ainda mais radical. Ensina-nos, pela sua prática maiútica de todos os dias, que nunca havemos de querer nada com ele. Como ele, Jesus, havemos de ter consciência de que não somos desse mundo do poder, desse universo, desse reino. Jamais havemos de sair do humano, do mundo humano, nem da história, onde se joga o presente e o futuro dos seres humanos. 6. Se algum dia aceitarmos sentar-nos à mesa do poder, logo ele nos envenena com a sua comida e ideologia e nos atrai a ele para abençoarmos os seus negócios a troco de regalias, de privilégios, de favores. A nossa relação sempre há de ser exclusivamente com as pessoas, com cada uma em concreto, nunca com o poder. Também, obviamente, com as pessoas que porventura caíram na tentação de darem corpo e rosto ao poder. Mas então, para lhes dizermos, oportuna e inoportunamente, que o poder a que estão a dar corpo e rosto está progressivamente a pervertê-las, a corrompê-las, a prostituí-las, a discriminá-las para cima, a segregá-las dos demais. 7. Para lhes dizermos uma e outra vez que o poder está progressivamente a desumanizá-las e a fazer delas mais ou menos monstros, mesmo que uma ou outra, aqui e ali excepcionalmente, vistam de benfeitores, mas apenas para melhor disfarçarem aquilo em que efetivamente se estão a tornar Hitlers, Pinochets, Salazares, Durões Barrosos, Cavaco Silvas, José Sócrates, Marias de Lourdes Rodrigues, Jaimes Gamas, Manuéis Alegres e por aí adiante. 8. Para lhes dizermos que ou elas sabotam e derrubam o poder, ou o poder as sabota e as derruba a elas como seres humanos. E quando elas um dia acordarem, chegarão a acordar, logo verão que estão já a viver nos antípodas dos demais seres humanos, elas no vértice da pirâmide ou no céu, e todos os demais seres humanos na base, nos infernos. Verão que todas elas constituem em cada país e no mundo uma elite de sua natureza mentirosa e assassina, ainda que sempre de mãos limpas, colarinho branco, executivos que se entendem uns com os outros, iguais a eles ou piores que eles, tal e qual como uma alcateia de lobos em relação aos milhões de ovelhas, os povos, que têm todos os dias à sua mercê, desarmadas e quase sempre desorganizadas. 9. Por mim, não suporto homenagens. Se me quiserem ofender, promovam-me alguma. Só que nunca me terão lá presente. Ao poder, também ao poder político e ao poder religioso e eclesiástico, combato-o com toda a minha capacidade humana desarmada, também por amor daquelas mesmas pessoas concretas que ingenuamente ou demencialmente lhe estão a dar corpo e rosto. Por isso, o poder nunca se atreverá a promover-me uma homenagem. Dessa sei que estou livre. Felizmente, porque eu nunca o servirei. Non serviam, diz-se em latim. Apenas as suas vítimas
podem contar comigo. 10. Se alguma vez o poder, em alguma das suas concretizações históricas, quisesse promover-me uma homenagem, já na minha futura condição de invisibilidade dentro da história, peço aqui, hoje, publicamente, que nesse dia se levantem todas as suas vítimas como uma só e digam ao poder o que eu hoje digo e sempre lhe direi: vá da retro, porque és mentiroso e assassino e queres fazer deste ser humano que te desmascarou e nunca te serviu uma bandeira para te reforçares ainda mais contra nós. E se de todo em todo mais não conseguirem, então deixem-no a falar sozinho, como demente que é, sem nenhuma das suas inúmeras vítimas a servi-lo. 11. É tempo de, como seres humanos, darmos um salto qualitativo em frente, crescermos tanto em humanidade sapiente que dispensemos de vez o poder sempre da mente. O meu amigo Bispo Manuel Martins perdeu uma oportunidade de ouro para desmascarar o poder. Em vez disso, deu-lhe cobertura. E com isso mostrou que ainda é parte dessa mesma elite que vive no vértice, no céu, não na base, nos infernos, onde vivem dia e noite as vítimas. Mas o Deus das vítimas, o de Jesus, a quem crucificaram. E eu a pensar, vejam lá, que ao menos o meu amigo Bispo Manuel Martins já estava a ir pela via Jesus. Esta medalha de ouro vem dizer que ainda não está. Será que ele, depois de tudo consumado, vai cair nele e atirar a medalha de ouro aos porcos? Dê-nos essa alegria, meu amigo Bispo Manuel Martins, dê-nos essa alegria. 2008, dezembro 11. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.